Neste vídeo vamos introduzir a variante clássica da defesa em dia de rei. A variante clássica é caracterizada pela abordagem das brancas, que consiste em ocupar o centro e desenvolver as peças da maneira mais simples possível. Em particular, as brancas jogam E4 e pretendem desenvolver com cavalo F3, bispo E2, seguido de roque pequeno. Este plano cria às negras o problema de encontrar possibilidades dinâmicas para balancear o jogo, uma vez que, se não fizerem nada ativo, as brancas vão ficar com o centro só para elas e com uma vantagem de espaço que lhes dará alguma vantagem no meio jogo. Chegada a esta altura, as negras têm sempre uma escolha entre contra-atacar no centro com E7-E5 ou com C7-C5. Neste TVD vamos concentrar na opção mais tradicional, que é jogar E5 nesta posição. E as brancas fazem roque. Como veremos mais tarde, as brancas têm outras alternativas que serão analisadas cada uma individualmente. E nesta posição as pretas podem jogar cavalo BD7, cavalo A6 ou cavalo C6. Mais uma vez, neste TVD, vamos restringir o material e analisar apenas cavalo C6, nesta posição. A ideia de cavalo C6, do lance cavalo C6, é pôr uma pressão em D4 tal que as brancas sejam obrigadas a fechar o centro com D5. Nas outras variantes, com cavalo BD7 ou com cavalo A6, as brancas conseguem manter a tensão no centro durante mais uns lances, o que lhes pode permitir desenvolver as peças confortavelmente, por exemplo, com bispo E3, dama C2, torre D1, etc. Depois de cavalo C6, as brancas não podem, em geral, continuar a desenvolver como bispo E3. Isto porque as pretas têm a opção de atacar imediatamente o centro das brancas com o lance torre E8, que tem a ideia não muito subtil de ganhar o peão D4, com E por D4, se as brancas não fizerem nada. E se as brancas tentarem agora fechar o centro com D5, as pretas jogam cavalo D4. Não voltam com o cavalo para D7. E a vulnerabilidade do peão D4 permite às negras igualar imediatamente. Por exemplo, se cavalo por D4 é por D4. Se dama por D4, obviamente cavalo por E4, com um ataque descoberto na dama de D4, recupera o peão e as negras estão inclusivamente já bastante melhor. Portanto, bispo por D4, cavalo por E4, bispo por G7, rei por G7. E se dama D4, simplesmente dama F6. E as pretas igualaram completamente a partida. As brancas não têm qualquer vantagem e, de facto, o bispo das negras ainda é ligeiramente melhor que o bispo das brancas. Porque estes peões estão em casa branca, no centro. Portanto, depois de cavalo C6, as brancas são quase forçadas a fechar o centro com D5. As negras tiram o cavalo para E7. E esta é a posição básica da variante clássica da defesa em dia de rei. Esta é uma das posições mais complexas da teoria moderna do xadrez e, como tal, nenhum DVD poderia analisar exaustivamente todas as variantes que acontecem depois desta posição. Com isto em mente, o que vamos fazer neste primeiro vídeo é tentar descrever, em linhas gerais, esta posição, tentar falar do futuro potencial de cada uma das peças, das brancas e das negras, e da batalha de planos de ambos os lados. Portanto, podemos começar por falar do bispo de G7, das negras. E depois do centro fechar com D5, este bispo é nominalmente o bispo mau das negras. Porque estes peões estão fixos em casa preta e os das brancas em casa branca. E como tal, o bispo está restringido pela estrutura central de peões. Ora, quando temos um bispo mau, em geral, temos três métodos para resolver a situação. O primeiro método seria tirá-lo para fora da estrutura de peões.
Por exemplo, se o bispo de G7 conseguisse chegar a C5, ou à diagonal A7 G1 em geral, ou, ou mesmo se o peão D5 desaparecesse, por exemplo, comendo uma peça em F4, o bispo de G7 tornar-se-ia bastante ativo. Portanto, esse é o primeiro método. Tirar o bispo da estrutura de peões, ativá-lo. O segundo método seria trocar o bispo mau pelo bispo bom adversário. Nesta posição em concreto, isso poderia se tentar fazer com um plano do género rei H8, cavalo G8 e bispo H6, contestando a diagonal H6C1. E um terceiro método, que às vezes é fácil esquecer e que é ligeiramente pior do que os outros dois métodos, mas pode estar mais vezes disponível, é reservar um papel defensivo estrategicamente importante para o bispo. O que é que se quer dizer com isto? Já que a peça é má, vamos utilizá-la para um tema defensivo que nos seja importante em termos estratégicos. Na Índia de Reis isto é o que acontece mais vezes, em que este bispo acaba por ir para a casa de F8, ajudando a controlar a casa de C5 e ajudando, de maneira muito importante, a defender o peão de D6. Portanto, usar o bispo mau de maneira correta é uma das coisas mais importantes em termos de estratégia de xadrez, porque se o nosso bispo é mau, é porque temos os peões na casa da cor do bispo. O que, logicamente, e se o centro está fixo, vai levar a que os peões do adversário estejam na cor contrária à do bispo. Se os peões do adversário estão na cor contrária à do bispo, controlam só casas da cor precisamente contrária à do bispo. Casas brancas neste caso. Pelo que ativar o bispo ou trocá-lo vai expor a fraqueza que existe nas casas pretas que os peões não controlam. Como por exemplo as casas que estão a ser selecionadas agora. Portanto, são estes os temas que temos que ter em mente quando pensamos no bispo de G7. Falando agora do bispo de C8. Se o bispo de G7 era o bispo mau das brancas, o bispo de C8 é claramente o bispo bom. E no jogo subsequente vai ser extremamente importante para controlar as casas de F5, de G4 e de H3. Em particular, uma das rupturas mais importantes na estrutura que resulta depois das pretas jogarem F7, F5 e F5, F4 é a ruptura depois de G7, G6, G5, G5, G4. E para esta ruptura este bispo vai ser completamente fundamental. Também muitas vezes, e veremos exemplos disto ao longo do DVD, é muito importante que este bispo consiga sacrificar em H3. Normalmente é um sacrifício porque as brancas poucas vezes irão mexer o peão de G2. E como este bispo é uma peça tão fundamental na estratégia das negras, normalmente é muito má ideia deixá-lo ser trocado. Por exemplo, pelo bispo de D2, que pode ameaçar em muitas variantes ir a G4, neutralizar o nosso bispo de C8, o que será sempre uma coisa a evitar do ponto de vista das negras. Como também por algum motivo ser trocado por um cavalo, normalmente na casa de E6. Ou cavalo F3, G5 e G5, E6, ou mesmo o cavalo de C3 ir para B5, C7, tocando na torre e depois voltando para E6. Portanto, o bispo de C8 é uma peça que não devemos trocar sem mais consideração. Se as brancas querem tentar comer o bispo de C8, têm que ter alguma concessão posicional ou material por isso. Outro ponto importante em relação ao bispo de C8 é que todas as casas importantes que nós referimos estão na diagonal, precisamente C8H3. Isto leva a que, em geral, não seja necessário desenvolver o bispo. Lances do género bispo D7, em geral, não vão adicionar casas importantes ao domínio do bispo. Pelo que, normalmente, se mantém o bispo de C8. Isto tem
consequências diretas para a torre da A8. Uma vez que nunca mexemos o bispo de C8 na abertura, ou muito raramente o fazemos, a torre da A8 tem poucas possibilidades de entrar no jogo. Normalmente só o fará se mexermos o peão de A, por exemplo, para A5, como acontecerá em algumas variantes, ou se chegar um peão das brancas a B6 que nós possamos capturar. Isto leva a que, em geral, mais uma vez, a torre da A8 seja uma das peças que é mais vezes sacrificada na defesa em dia de rei. Uma vez que é muito difícil incluí-la no ataque diretamente, normalmente pode ser sacrificada para ganhar uns tempos para que as outras peças desenvolvam um ataque ao rei branco. Agora, falando dos dois cavalos das negras. O cavalo de F6 vai ter quase certeza que se mover na próxima fase do jogo. Isto porque as brancas, as negras, não podem passar sem a ruptura F7, F5. Essa ruptura é completamente fundamental depois do centro estar fechado. Pelo que o cavalo vai ter que se mover. Em geral, isto é um tema bastante importante, a melhor casa seria H5. Esta seria a melhor casa. De facto, as brancas durante muitos anos acharam que era necessário evitar que o cavalo fosse para H5, movendo o cavalo de F3 e controlando a casa com o bispo de E2. A casa de E5 é uma excelente casa porque, para além de desimpedir o caminho do peão de F7, tem a vantagem de o cavalo poder ir para a casa de F4, em que ameaça ganhar o par de bispos comendo o bispo de E2, está perto do rei das brancas e raramente poderá ser capturado pelo bispo de C1, porque depois de E por F4, o bispo de G7 ativa-se, como nós vimos, e sem o bispo de casas pretas, as casas negras das brancas vão ficar extremamente debilitadas. Portanto, H5 em geral é a casa mais ativa para o cavalo de F6. As outras alternativas serão D7 e E8. A ideia de retirar o cavalo para D7 é mais ou menos auto-evidente. O cavalo sai do caminho do peão DF, mais uma vez, e controla a casa de C5, o que atrasa ligeiramente o ataque das brancas. Como a ruptura de F5 é importante para as pretas, a ruptura correspondente das brancas é a ruptura C5. Muito raramente as brancas poderão jogar sem tentar fazer esta ruptura. Pelo que o cavalo em D7 atrasa um bocadinho esta ideia. Mas também não é de desconsiderar que o cavalo é em E8, embora não vejamos muitas vezes isso acontecer neste TVD. A ideia de ir com o cavalo a E8 é de que, às vezes, quando vamos para D7, depois jogamos F5, o cavalo volta para F6, porque para continuar o ataque na ala de rei, e muitas vezes para controlar a casa de G4, como veremos, para evitar que as brancas consigam trocar os bispos de casas brancas com o bispo E2 G4. E depois, quando as brancas começarem a pressionar estas duas casas, C7 e D6, o cavalo vai ter que voltar a ir a E8. Portanto, o que nós fazemos quando jogamos cavalo E8, o argumento para pôr lá o cavalo é que as brancas podem conseguir jogar C5 com um lance mais cedo, mas por outro lado não temos que voltar a recolocar o cavalo em F6 e em E8. O cavalo pode jogar desde E8. Portanto, é uma ideia relativamente sofisticada e que está pendente de pormenores concretos de várias posições. O cavalo de E7 é outra peça, a par do bispo de G7, que foi extremamente prejudicada pelo fecho do centro com D5. E é preciso nunca esquecer isto. De facto, o cavalo em E7, nesta posição em concreto, não tem absolutamente nenhuma casa. Portanto, apresenta-se-nos como um problema posicional que temos de resolver no futuro. Em geral, esse problema é resolvido depois de ganhar espaço com F7, F5 e F5, F4 e G6, G5, ao colocar o cavalo D7 em G6, onde ajuda a atacar na ala de rei. Pode ir, por exemplo, para H4 e para G2, controlando G2 e tentando criar uma superioridade local de forças na ala de rei.
Outro plano possível, depois do cavalo ir para G6, e que é importante nunca esquecer, é o de colocá-lo em H6 para controlar a casa de G4. Como veremos, é muito importante para as negras elas tentarem efetuar esta ruptura, depois do peão chegar a G5, tentar que ele chegue até G4. E muitas vezes é preciso a ajuda do cavalo, que irá por G6 para H8, F7 e H6, que é um outro plano típico das negras nesta posição. Por último, vamos falar da torre de F8 e da dama de D8. A torre de F8 normalmente dá lugar, como vimos, ao bispo, para que ele possa ir para F8, fazer o tal papel defensivamente importante de defender D6 e ajudar a controlar C5. E, portanto, costuma ser ativada por F7 e depois G7. Portanto, existe uma espécie de troca de lugares do bispo G7 com a torre de F8, depois do típico F5 e F4. Desde G7 a torre vai ajudar à ruptura G4, que como já dissemos é da maior importância, e vai estar pronta para uma possível abertura da coluna de G contra o rei branco. Outro plano possível de ataque para a torre é depois de jogar F5 e F4 e G5, ativar a torre através de F6 e H6. Portanto, escolher em vez de um ataque de peões, um ataque de peças. Nessas posições em geral, as negras já não vão procurar tão centralmente o ataque com G4, mas vão planear um ataque direto a H2 com dama E8 e dama H5, pressionando o ponto H2 e preparando-se para, por exemplo, contra H3, realizar o típico sacrifício de bispo por H3 e abrindo linhas de forma decisiva contra o rei das brancas.